Bom dia a todos. É um prazer estar com todos aqui nessa live em que a gente vai discutir os mercados globais e a situação do coronavírus. Meu nome é Igor Celeste, sou gerente de inteligência de mercado da Apex Brasil. Gostaria de cumprimentar a todos os participantes, primeiramente e especialmente aos nossos empresários que estão participando. Costumo dizer que a agência ela nasceu pelos empresários e para os empresários, então é sempre um grande prazer interagir com vocês, colegas do governo, representantes do governo, colegas da Apex Brasil, demais instituições presentes. Um bom dia a todos. Gostaria de saudar inicialmente os nossos colegas Gustavo Ribeiro, coordenador de acesso ao mercado da Apex Brasil, e também o Ulisses Pimenta, que é o nosso analista de inteligência de mercado focado em Ásia, mas que hoje vai dar um panorama global aí de macroeconomia, comércio para a gente. Então, bom dia, colegas. O objetivo de hoje é falar um pouco sobre o panorama dos impactos da Covid-19 nos negócios. A gente sabe que essa é uma pandemia que de escala global, que vem afetando muitos países, e a gente teve impactos na economia brasileira que não foram pequenos também, né? Só para a gente ter uma noção de números atualizados da pandemia, no mundo nós já temos mais de 1 milhão de casos confirmados, segundo dados aí de 2 de abril, e temos 51.485 mortes confirmadas relacionadas à doença. No Brasil, nós temos 7.910 casos e 299 mortes confirmadas, segundo dados de 2 de abril, né, que são dados que vão evoluindo a todo momento, né. A gente teve diversos impactos no nosso mercado doméstico, no mercado interno brasileiro, setores como turismo, setor aéreo, varejo, moda, construção civil, alimentação fora do lar, foram severamente impactados por essa pandemia e pelos seus efeitos na economia e nos negócios. Nós temos aí uma previsão de retração do PIB nacional de 0,48%, segundo o último relatório Focus do Banco Central, que compõe algumas análises do mercado financeiro e de outros especialistas sobre projeções para a economia. Obviamente, isso terá impacto no emprego e na renda dos brasileiros, né? E a Apex Brasil, ela está preocupada com isso, quer apoiar a sociedade nesse esforço, e nós temos desenvolvido, quem tem acompanhado aí o website, as redes sociais da Apex, vê que a gente tem desenvolvido diversas iniciativas para ajudar os empresários a enfrentar esse momento de crise. Eu vou compartilhar aqui minha tela rapidamente com vocês, para mostrar o website que a gente tem, que é um website de... só um minutinho. Compartilhar minha área de trabalho aqui. Nós desenvolvemos um hot site específico para atender os empresários nesse momento do coronavírus. Temos diversas iniciativas acontecendo em paralelo. Vou destacar, por exemplo, a pesquisa que desenvolvemos em conjunto com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e com o Ministério das Relações Exteriores, para acessar e entender dos empresários quais são os impactos que eles estão vendo hoje nos seus negócios internacionais. Essa é uma pesquisa para desenvolver alternativas. A gente precisa escutar o empresário, precisamos escutar vocês para que a gente possa modelar as melhores formas e iniciativas de apoiar as nossas exportações, apoiar a atração de investimentos e a internacionalização das empresas brasileiras. Também destaco rapidamente um material que desenvolvemos, que é uma cartilha ao exportador no contexto do coronavírus. Essa cartilha tem por objetivo principal fornecer orientações gerais para os empresários em relação ao combate a essa crise, também plano de trabalho, sugestões de como operacionalizar recursos humanos, como operacionalizar o esforço de exportação nesse momento. Então, é uma cartilha que é um livro de bolso mesmo para as empresas, de forma a auxiliá-las do ponto de vista operacional. A exemplo de outras agências similares à Apex no mundo, nós temos desenvolvido iniciativas para apoiar os nossos empresários nesse momento.
nós tivemos a iniciativa de abrir o Passaporte para o Mundo, que é uma biblioteca virtual que capacita empresários para o esforço de iniciativas da sua inserção internacional, não só para apoiar esse primeiro esforço e capacitar o esforço de exportação, mas também para capacitá-los em relação à internacionalização e atração de investimentos. Essa biblioteca virtual, o Passaporte para o Mundo, ele está aberto para as empresas brasileiras durante 60 dias, podendo aí ser prorrogado. Então, é uma dica muito importante que a gente dá para os empresários que se utilizem dessa ferramenta para capacitação nesse momento aí em que muitas pessoas estão em quarentena, né? Então é um momento de utilizar esse tempo também, o tempo que sobra, para poder se capacitar. Destaco com muita relevância também o painel de comércio que a Apex desenvolveu com dados atualizados das relações comerciais do Brasil com o mundo, do comércio exterior com o mundo, o painel Covid-19. Esse painel ele traz informações específicas e detalhadas por país e por parceiro em relação às nossas exportações e as importações divididas e segmentadas por geografia e por setor. É um ótimo ferramenta para a gente entender e se informar, ter informação confiável do que está acontecendo agora. Na Apex, a gente chegou num consenso de que a primeira escala de esforço que a gente teria para tentar combater e apoiar os empresários nesses desafios seria a gente tentar capacitar e dar muita informação precisa, confiável e assertiva para as nossas empresas. E eu acho que a gente está conseguindo dar uma informação legal para a gente começar a criar massa crítica em relação ao que está acontecendo no mundo, né, que ficou mais forte a partir do mês de janeiro, no epicentro chinês, depois avançou ao longo de fevereiro, e em março ele já tem uma escala muito ampliada. Nós vamos fazer um webinar do dia 7 de abril, às 10 horas da manhã, explicando como operacionalizar essa ferramenta e de que forma ela pode auxiliar as empresas nesse esforço. Então, eu sugiro que todo mundo utilize esse conteúdo para se informar, tá bom? E também destaco a edição 2 do relatório de inteligência de mercado, Mercados Globais e Coronavírus, que está disponível para todos os empresários, que traz informações detalhadas de 27 países em relação à macroeconomia, comércio, os efeitos de mercado que a gente está vendo em cada um dos países e regiões. É uma informação densa e com muita qualidade para apoiar o empresário nesse momento. Reforço também algumas iniciativas, e aí eu vou falar um pouquinho agora, vou trazer algumas coisas de panorama para a gente poder trabalhar, né? A gente sabe que os impactos da Covid-19 no mercado internacional, eles não foram pequenos. Por exemplo, a Fitch, que é uma base de dados que nós acessamos, ela antecipou um crescimento aí de 1,3% para o PIB global em 2020, uma redução de 1,2 pontos percentuais em relação à estimativa anterior que havia sido desenvolvida no início do ano, né? Vale lembrar que o PIB global em 2019 cresceu, segundo o FMI, 2,9%. Então, só aí a gente já consegue estimar qual é o impacto na economia global que o coronavírus ele pode gerar, né? E aí é importante a gente ter em mente como é que foi a relação de comércio do Brasil com o mundo nesse período, né? Eu vou tentar trazer um pouco de retrospectiva aqui para vocês do balanço de janeiro a março que a gente teve no comércio internacional, principalmente aí para a economia brasileira e para a nossa realidade. Depois tanto o Ulisses quanto o Gustavo eles vão trazer uma ideia mais prospectiva e alguns insights mais precisos de inteligência para apoiar vocês nesse momento. O fluxo comercial, por exemplo, do Brasil com o mundo, ele atingiu de janeiro a março de 2020 94,1 bilhões. Foi uma queda relativamente leve de 0,8% em relação a 2019. Esse é o primeiro insight. Na verdade, o nosso comércio com o mundo ele está sendo afetado, mas o número ele não mostra tanto esse caso. Ele vai ser muito disparo em relação a setores. Alguns setores conseguiram crescer à frente da crise e outros setores estão tendo mais dificuldade em relação ao panorama que a gente está vivendo. Mas o comércio, o fluxo comercial, a corrente de comércio do Brasil com o mundo, ela permaneceu relativamente estagnada com uma leve queda de 0,8%.
As importações brasileiras, que são um fator fundamental para o desenvolvimento da nossa economia, elas cresceram levemente, 2,6%, atingiram aí 44 bilhões de dólares. Vale destacar que todos esses dados são do Ministério da Economia. Né? As nossas exportações, elas chegaram a 50,1 bilhões de dólares. Nós tivemos aí um decréscimo, uma variação negativa na média diária de exportações nesse primeiro trimestre, em relação a 2019, de 3,7%. Como é que a gente consegue segmentar isso por setor para ter uma noção um pouco mais detalhada do que aconteceu? A agropecuária, né, que é um grande forte do Brasil e muitas vezes está relacionada a produtos essenciais que o mundo vai precisar para enfrentar essa crise, como alimentos e bebidas, produtos de agronegócio, ela teve um leve crescimento de 1,5% nas exportações. Nós aumentamos o volume exportado, mas o preço teve uma leve queda. Especial aí um grande crescimento no valor exportado da soja e uma queda no valor exportado de outras commodities, como por exemplo o café verde, o café cru e o milho. A indústria extrativa teve um crescimento ainda maior no valor exportado de 9,5%. Houve um aumento de volume e de preço, né, nesse segmento. Então, tanto o preço quanto o volume aumentaram. A gente teve um aumento do valor exportado de petróleo e uma queda do valor exportado de minério de ferro. Mas, de qualquer forma, o balanço foi positivo, segundo os dados do Ministério da Economia. O que mais nos preocupa nesse momento e que a gente precisa criar alternativas é a indústria de transformação. No primeiro trimestre de 2020, a indústria de transformação ela caiu 9,8% suas exportações para o mundo em relação a 2019. Houve queda tanto de volume quanto de preço. A gente ampliou o valor exportado de alguns segmentos de alimentos e bebidas, como carne de frango, carne bovina e açúcares, mas também tivemos queda, por exemplo, em setores como de celulose e equipamento de transporte, tanto equipamento de transporte terrestre, automóveis, ônibus, quanto também equipamento de transporte aéreo, né? Só se a gente ter um pouco a navegação, antes de passar a palavra para os nossos colegas também, fazer uma navegação geral em relação a desempenho por região, né? A Ásia, a gente teve um crescimento aí das exportações para a Ásia no primeiro trimestre de 10,7%. Para a China, a gente cresceu 4,3%. Por que isso aconteceu? Tem muito a ver com o perfil da nossa pauta de exportações para a Ásia, que é um perfil muito centralizado em produtos básicos e que são essenciais para o andamento da economia, mesmo em momentos de crise. Então, a gente já esperava isso em conversas, eu até cumprimento aqui a diretoria da Apex que está presente, faço um agradecimento pela audiência deles. A gente estava conversando com o presidente Sérgio Segovia, com o diretor Augusto, lá em janeiro ainda, falando um pouco sobre os impactos disso, e a nossa área de inteligência já previa que setores como de alimentos e bebidas, eles teriam, principalmente por conta da essencialidade, um impacto um pouco menor em relação aos outros setores. Então, as exportações para a China, elas se mantiveram estáveis, cresceram 4,3%, é um crescimento um pouco menor do que o desempenho que a gente tinha no passado, mas ainda assim ela consegue se manter relativamente resiliente nesse momento. Quais são as regiões que preocupam? Regiões onde a gente tem muita exportação de produto de transformação. Então, por exemplo, América do Norte, houve uma queda de 15,4% de exportações no valor exportado nesse primeiro trimestre em relação ao ano anterior. Houve uma queda de 20% para Estados Unidos e uma queda de 8,9% para México. Importante entender economias como a do México, que dependem de dois fatores principais, turismo e petróleo. O preço de petróleo agora, a gente teve algumas notícias recentes, né, de que pode melhorar, mas no passado o preço do petróleo, por conta das relações da Arábia Saudita e Rússia também, eles tiveram uma queda considerável no primeiro bimestre e também o México, por exemplo, ele depende de petróleo e depende de turismo muito fortemente para a sua economia. Esses mercados que dependem dessas cadeias que foram bastante impactadas pela crise, eles são mercados que a gente precisa ter uma atenção maior ainda, porque a economia vai sofrer algumas dificuldades no processo, ainda que a gente torça que todos os mercados voltem a crescer o mais rápido possível. Na América do Sul, nós tivemos uma queda de 13,5% nesse desempenho,
tem muito a ver com o desempenho da Argentina, que a gente teve queda de 8,4% nas exportações. Então, esse cenário América do Sul, América do Norte, onde a gente posiciona muita exportação de valor agregado, é um cenário que a nossa política pública precisa ter atenção nos próximos meses aí, e tentar apoiar os exportadores nesse sentido. Na Europa, nós tivemos um crescimento de exportações de 1,3%, e na União Europeia como um todo, especificamente, menos 2%, uma queda de 2% no valor exportado. Falo um pouco sobre o Oriente Médio, fazendo essa navegação global. No Oriente Médio, nós tivemos uma queda de 27,8% nas exportações, está sendo muito puxado pelas exportações para o Irã, que no primeiro bimestre caíram pela metade em relação a 2019, então a gente precisa acompanhar esse mercado também com muita atenção, e um crescimento de 1% para as exportações para a África. A África pode ser uma alternativa interessante para os empresários que têm já mais maturidade exportadora para operacionalizar esses mercados. Esse é um grande panorama. Antes de passar a palavra, eu também vou, no final dos comentários do Ulisses e do Gustavo, eu vou coletar as perguntas e respostas de vocês e vamos tentar responder também mais para o final da live, mas o interessante é ter essa noção de que na China a coisa começa a se recuperar, a gente tem uma expectativa de recuperação aí para os próximos meses, e nos Estados e a gente tem que acompanhar muito de perto a economia dos Estados Unidos também, que passa a ser um epicentro importante da crise, e da Europa e do Oriente Médio, né? A América do Sul também é algo que preocupa. Então, essas são, digamos assim, um grande panorama da nossa análise, né? E estamos, obviamente, muito à disposição aqui dos empresários para poder apoiar. Eu vou passar a palavra agora para o Ulisses Pimenta, que é o nosso analista de inteligência. Ele vai falar um pouco sobre os aspectos macroeconômicos de comércio e de consumo dos mercados globais nesse momento. Bom dia a todos. Obrigado pela audiência, por estar aqui conosco nesta manhã. E passando aqui a começar a nossa fala, a nossa conversa, na verdade, nós vemos o seguinte: a Covid ela está se espalhando rapidamente, e países que já foram poupados da Covid há pouco tempo, hoje passaram a ser países com grande foco dessa doença, né? Os Estados Unidos hoje lideram a Covid, em termos a crise o epicentro está lá no momento, né? A Espanha agora ultrapassou a Itália, dados de hoje, né? Com 117 mil casos, Estados Unidos com 245 mil casos. A Itália, então, deixou de ser o principal foco da Covid, né? Depois vem a Alemanha e a China, que aparentemente está estabilizada com 81 mil casos. Bom, aqui para a nossa conversa, nós destacamos os países que foram ou passaram a ser o epicentro da crise da Covid, que são os Estados Unidos, atual epicentro, a Itália, que depois da China foi o segundo epicentro da Covid, e a China, porque ter sido onde tudo começou. E, além disso, os Estados Unidos e China, eles também são importantes pelo relacionamento comercial que mantém com o Brasil. E a Itália, vamos também escolher por estar na União Europeia e ter sido também o epicentro após a China. Bom, com relação a esses países, podemos dizer o seguinte: a América do Norte, hoje os Estados Unidos são o novo epicentro da Covid, né? O crescimento da economia americana, conforme as últimas análises que nós temos, deve ser próximo de zero em 2020, né? As exportações do continente devem realmente ficar comprometidas em relação ao Brasil, sofreram variação negativa de menos 24%, comparando segundo aí dados da Comex Stat, o primeiro bimestre de 2020 com o primeiro bimestre de 2019, né? E os países ali têm implementado políticas para amenizar a crise. Os Estados Unidos, né, os efeitos macroeconômicos realmente são significativos, né? Você tem aí
uma contração, talvez até próximo de zero, ou uma contração em 2020. O Federal Reserve reduziu juros para uma banda aí entre 0 e 0,25%, né, e também com recompra de títulos do Tesouro, né, um pacote gigantesco de trilhões de dólares para alívio a pequenas empresas, indústrias, estados e municípios. As exportações do Brasil para os Estados Unidos, no primeiro bimestre de 2020, sofreram retração de cerca de 24%. Né? Os subsetores que concentraram essa retração, aí com 37,9% de perdas, foram principalmente motores e turbinas para aviação, celulose, demais derivados de petróleo, máquinas e aparelhos de terraplanagem e perfuração. Né? Os Estados Unidos são um mercado-chave para vários subsetores brasileiros, principalmente para aqueles bens industrializados, de maior valor agregado, e por isso a importância do mercado americano para o Brasil. Né? Subgrupos de produtos, ou subsetores de produtos mais dependentes do mercado americano, com grande participação, são produtos semi-manufaturados de ferro e aço, café cru, celulose, motores e turbinas para aviação, por exemplo. Né? Os efeitos realmente são significativos nos Estados Unidos em, por exemplo, alimentos e bebidas. Mais de 2/3 das destilarias dos Estados Unidos podem fechar permanentemente nos próximos anos em função da crise da Covid. Né? A produção de petróleo, o petróleo é um grande vilão dessa crise, porque ele tanto essa baixa a partir da iniciativa da Arábia Saudita dos preços de petróleo, que agora promete um alívio nesse declínio, né? Mas, de qualquer forma, com o crescimento baixo do mundo e com as economias crescendo pouco, né, consumo e produção vão puxar para baixo, naturalmente, o preço do petróleo pelo baixo consumo, pela baixa produção das economias. Então, isso realmente é o cenário que nós temos para os Estados Unidos. Para a China, nós vemos o seguinte: o PIB chinês deve completar 2020 com o mais baixo crescimento depois de décadas. Né? O crescimento esperado tanto pela a Fitch como pela Economist para ir algo em torno de 2%, um pouco mais. Né? A perda de negócios no primeiro trimestre, redução da demanda global, né? As medidas de contenção, tudo isso significativamente afetaram aí a economia chinesa. Né? A produção industrial, por exemplo, da China caiu cerca de 13,5% nesse período. O investimento imobiliário caiu cerca de 16%, e as vendas de varejo cerca de 20%. O próprio investimento fixo reduziu para menos 24%. Então, esses são fatores que vão puxar a economia chinesa, que agora parece começar a se recuperar e voltar ao chamado novo normal, mas ainda com as pessoas se acautelando contra recidivas da própria Covid lá no país. No primeiro bimestre deste ano, as exportações brasileiras com destino à China cresceram 2,4% em relação ao bimestre de 2019. Então, nós tivemos aí o crescimento de subsetores como carne de boi in natura, com significativo crescimento, 129%, minérios de ferro, 16%, óleos brutos de petróleo, com cerca de 9%. Né? E uma coisa interessante, um aspecto interessante com relação à China, é que para Hubei, a província que foi ali inicialmente o foco da crise da Covid na China, nós temos assim, ela não é um destino muito expressivo, essa região, para as exportações brasileiras diretas. Né? Então, isso, de certa forma, rebate a nosso favor aí, em relação às exportações. Também tem que considerar a sazonalidade das exportações brasileiras, né? 27%, por exemplo, dos embarques das vendas acontecem mais entre outubro e dezembro, né, com relação aos embarques para a China, e nós temos aí um forte componente da complexo soja, né, e além disso, você tem dentro do mercado internamente uma forte redução de, por exemplo, vendas no varejo, que diminuíram 20,5%, né, no início do bimestre aí, do início do ano,
Né? Para 2020, as vendas no varejo, o gasto das famílias deve aumentar em relação a essas vendas cerca de 2,5%, que é abaixo da projeção anterior de 7,3%. Olá, pessoal. Então, trazendo aqui algumas... Acho que o Ulisses teve uma pequena queda aqui. Reingressando aqui na fala, caiu a rede, algum problema na conexão, mas retornando aqui, eu vou retroceder um pouquinho, né? Falávamos de que os gastos das famílias aumentará cerca de 2,5% em 2020, que é abaixo da projeção anterior de 7,3%. Né? Bebidas como foram muito afetadas com relação, devido ao fechamento, principalmente dos bares de karaokê, por exemplo. Isso é muito popular na China. Isso precipitou esse declínio. Os gastos das famílias com alimentos e bebidas não alcoólicas deve aumentar 12,4% em 2020. Essa parte de alimentos, ela deve realmente sofrer uma alteração favorável. Agora, por exemplo, com a Covid, de início, nós tivemos uma forte pressão no curto prazo para a compra de alimentos e bebidas não alcoólicas. Isso, de certa forma, é favorável, de certa forma não, é favorável ao Brasil como produtor e exportador de alimentos e bebidas. Então, há nesse momento, uma pressão muito grande no curto prazo com relação a esses produtos. Né? Há também uma forte opção lá na China por entregas delivery, que cresceram significativamente agora nesse episódio. Né? Os consumidores passaram a também focar em gastos, em compras prioritárias, com gastos essenciais apenas, alimentos, produtos de saúde. Há uma mudança aí nesse perfil de compras do consumidor no país onde a Covid-19 se instala. Né? Outra questão também, as vendas no varejo de eletrodoméstico, em função do fechamento de shoppings, do fechamento do comércio, diminuíram 30%. E o setor de vestuário e calçados, ele registrou baixa, com contração de 18,1%, também influenciado pelo fechamento de shoppings e de lojas. Né? O gasto do consumidor, nesse caso, de setor de imóveis, de eletrodoméstico, por exemplo, né, foram revistas para 4,7% contra 9,7% que estava anteriormente previsto para 2020. Já o segmento de produtos de casa, que realmente foi exposto bastante com essas questões de fechamento, eles também, redes como, por exemplo, como a IKEA e outras, fecharam temporariamente, e isso realmente levou a diminuição desses canais. A falta de canais de distribuição levou, consequentemente, à redução das vendas desses produtos que dependem de canais como shoppings e grandes redes de lojas para produtos de casa. Bom, outra questão também, os gastos consumidores com produtos associados à saúde, isso já era esperado, deve aumentar ao longo de 2020. Né? Anteriormente à Covid, a previsão era de 7,2% de crescimento na China, 2020, e agora a previsão aumentou para 13,7%. Então, aí esse setor deve ser o grande beneficiário com relação a quem exporta esse tipo de produto. Né? Houve, por outro lado, em food service, uma grande queda em hotéis devido ao turismo, com receitas caindo significativamente, mais de 40%. Agora, indo para a Europa, né? A Europa, e depois focando na Itália, a Europa foi exatamente, em função da Itália, o segundo epicentro depois da China, né? E deve entrar em recessão técnica ou um crescimento muito próximo de zero em 2020.
A variação das exportações brasileiras foi quase zero para a Europa, agora no primeiro bimestre. Para a União Europeia, tem um destaque aqui que é interessante pela capacidade pela dinâmica do setor, que é o setor automotivo. O setor automotivo realmente deve ser impactado em todo o mundo, né, e em especial na Europa, nos Estados Unidos. Né? Na Europa, por exemplo, o crescimento será de apenas 0,9%. Esse é um setor realmente que leva dinamismo para a economia e vai afetar realmente o crescimento de forma significativa, não apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos. Agora, na Itália, realmente sofreu bastante com relação à Covid, né? Foi bastante afetada, e a projeção da FIT, a última que nós temos, é de contração da economia em 2,1% para 2020. O governo lançou o pacote fiscal para amenizar a crise de cerca de perto de 30 bilhões de dólares. Né? As exportações brasileiras sofreram retração agora no primeiro bimestre em relação a 2019. Né? A queda foi de 39,1%. Realmente já foi sentida a crise com relação à Itália nas exportações brasileiras, e a concentração dessas quedas foram nos subsetores de celulose, de produtos semi-manufaturados de ferro-aço e em ouro e em formas semi-manufaturadas. Né? A moda, a higiene, cosméticos, e aqui moda nós temos o setor de couro, né? O setor de calçados, vestuário, realmente quando a gente fala de ouro em formas semi-manufaturadas, ele vai se enquadrar nesse complexo aí maior de moda e esse grupamento que envolve toda essa questão de couro, de vestuário e calçados. Bom, os subsetores que mais dependem do mercado italiano nas exportações brasileiras são o café e couros e peles. Como foi dito, que estão, no caso, o café cru está enquadrado em alimentos, bebidas e produtos do agronegócio em conjunto, e couros e peles no complexo moda. Aqui nós temos, como efeito de mercado, né, também um foco em demanda de produtos essenciais. Em todo o país onde a Covid acontece com força, a Covid-19, você tem aí uma concentração em produtos essenciais, uma mudança rápida no perfil de consumo. Chegou a se verificar a elevação de preços realmente na Itália e também aumento do comércio online. Né? Agora, produtos ligados à doença, como massa, como sabão líquido, né? e alimentos essenciais, por exemplo, massas, que na Itália é considerado um alimento importante, né? Sofreu aumento de preço, tanto quanto também um outro produto que foi a carne processada. A carne processada chegou a registrar aumentos de 42%. 42% nesse período em que a Covid se instalou na Itália e explodiu naquele país. Setores como construção civil, por exemplo, foram muito afetados em função da interrupção das cadeias de suprimento, das limitações à circulação de pessoas, né? E para 2020, a contração esperada é de 0,7%, contra antes um crescimento de 1,5% que estava esperado. Isso aí também é um setor muito dinâmico da construção civil, que afeta em cascata outros setores. E, além disso, o turismo, que a Itália é o quinto destino turístico mais popular do mundo, né? A receita realmente diminuiu significativamente, né? A queda foi de cerca de 5,7 bilhões de dólares, né? E principalmente afetando pequenas e médias empresas que dependem do turismo. Bom, aqui agora eu gostaria de compartilhar a minha tela com os senhores, né, para falar um pouco sobre alguns números desses países em relação ao comércio com o Brasil. Então, nós temos aqui os Estados Unidos aí na tela, onde nós temos uma balança que, para o Brasil, historicamente, ela foi favorável, sempre aí com saldos positivos, e a partir de 2016, esse saldo começa a ser mais equilibrado, e em 2019 nós fizemos aí um déficit de mais de 300 bilhões de dólares. Né? As exportações brasileiras foram de 29,7 bilhões de dólares para os Estados Unidos,
né? Isso aí significou 3,6% de variação em relação a 2018, dados de 2019 aqui, né? Aqui nós temos também os Estados Unidos com 13,2% da participação nas exportações brasileiras e 17% de participação nas importações em 2019. E tanto nas exportações como nas importações, os Estados Unidos se posiciona como o segundo parceiro do Brasil. Aqui, observando quais são os complexos produtivos mais exportados do Brasil para os Estados Unidos em 2019, nós temos aí os 10 maiores, petróleo derivados... Ulisses, Oi? Só uma breve interrupção. Você tem como compartilhar sua tela? Eu acho que os nossos espectadores não estão conseguindo acompanhar. Não está compartilhado aí? Não está, não. Deixa eu ver aqui. Devido à queda deve ter... Ok, obrigado. Deixa eu ver aqui. Um momentinho, por gentileza. Veio agora? Sim, perfeitamente. Obrigado. Ótimo. Bom, então voltando aqui às balanças que nós tínhamos falado, com uma fase de bons superávites comerciais e que agora tende ao equilíbrio em 2019 com déficit. Os principais complexos produtivos mais exportados do Brasil para os Estados Unidos, nós temos aí petróleo e derivados, né, e produtos como coque, gás natural, metalurgia, produtos de metal, equipamentos de transporte, máquinas, equipamentos, aparelhos, materiais elétricos, alimentos e bebidas. E esses aqui são os 5 maiores complexos produtivos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Né? Nós vamos aqui fazer olha mais alguns números, especificamente com relação ao segundo bimestre de 2020, em relação ao segundo bimestre de 2019. Como que se comportaram esses complexos produtivos? E aqui pegando petróleo, porque vai ser um dos grandes afetados nessa crise, máquinas, equipamentos e aparelhos materiais elétricos, porque teve ao longo de entre 2015 e 2019, teve um significativo crescimento médio anual de cerca de 19% do Brasil para os Estados Unidos, né? E alimentos, bebidas e produtos agropecuários pela competitividade brasileira no mundo. Então, vamos agora ver, usando o nosso painel, os dados do nosso painel Covid, Comércio Brasil e os países no primeiro bimestre de 2020, a variação em relação a esse bimestre e o bimestre do ano passado, né? Nós vemos aqui o seguinte: com relação a petróleo e derivados, nós tivemos aqui ainda não foi sentida aparentemente essa crise ainda, até porque os Estados Unidos, eles começaram agora já praticamente em março, né, que realmente a crise se exponenciou lá nos Estados Unidos. Então, aqui como são dados de fevereiro, ainda essa crise não estava aparentemente sendo perceptível em relação a esse bimestre. Aí tem que verificar também a questão das sazonalidades. Máquinas e equipamentos, você tem aqui uma redução do bimestre em 2020, com relação a 2019, menos 34%. Aí nós vemos que talvez já tenha uma consequência de expectativas desfavoráveis das empresas em relação à Covid no mundo, e provavelmente já se pode ter já sentindo aí uma queda em função da redução de encomendas, né, e da redução de trânsito de mercadorias, etc., já em fevereiro. Então, observa-se aqui realmente já uma queda que já pode ter sido, parte dela, atribuída à Covid-19. Alimentos e bebidas, ele já vinha experimentando uma queda, embora aqui a gente veja ela bem acentuada em relação ao bimestre de 2020 contra 2019, mas não se pela característica da crise da Covid e da explosão de gastos com alimentos no curto prazo, pode ser até que esse primeiro, não digo bimestre, mas trimestre,
né, venha a ser mais ou menos estável, estabiliza aqui alguma coisa, porque quando entrarmos em março, mas aí a conferir, né, o resultado do trimestre mais adiante. Produtos agropecuários, a queda foi leve, né, e aparentemente ainda não sofreu esses efeitos, né? Os efeitos aqui em alimentos e bebidas podem não ter sido totalmente relacionados à Covid ainda. Aí vemos a China, né, novamente usando dados aqui de comércio exterior, nós temos 63 bilhões de dólares exportados para a China, com a balança sempre favorável ao Brasil, se ampliando nos anos mais recentes, né? A China, que é o primeiro parceiro tanto nas exportações como nas importações do Brasil, com a participação de 28% nas exportações e de 20% nas importações brasileiras. E aí, com relação aos produtos mais exportados do Brasil para a China, nós temos produtos agropecuários, e nós sabemos que está concentrado aí mais o complexo de soja, mas aí, além da soja, nós temos também importantes subsetores, como a das carnes, por exemplo, né? Também aqui, com destaque, nós temos petróleo e derivados, coque, gás natural, etc., que tem uma participação bastante significativa, né? A indústria extrativa mineral, com ferro, e alimentos e bebidas. Então, vemos aqui esses quatro e analisando do ponto de vista da nosso painel Covid Comércio Internacional do Brasil, nós vemos que produtos agropecuários aqui, né, com a soja, né, houve uma retração no primeiro bimestre, né, em dólar, né, no primeiro bimestre em relação às compras, às exportações brasileiras para a China. Mas aqui não é apenas soja, mas a soja pesa bastante, né, embora isso aqui existe também a sazonalidade. O efeito de sazonalidade tem que ser aqui considerado. Os embarques de soja, na boa parte, acontece mais adiante, não agora no primeiro bimestre. Então, isso é bom considerar. Se os senhores acessarem o painel Covid, os senhores vão ver lá no painel uma análise da sazonalidade. Então, ao comparar no painel, verifiquem se o efeito de sazonalidade está influenciando para ter uma mais correta avaliação. Petróleo e derivados aqui vinha em crescimento, né, em 2020, com relação a 2019, os números são bastante favoráveis, mas, né, a tendência é de que esses números eles não sejam tão alvissareiros como aparentam ser nessa primeira olhada, porque mais adiante você vai ter o efeito da redução de consumo e produção pela própria queda da crescimento da chinês para cerca de 2% ao ano, 2020. Alimentos e bebidas, houve aqui um crescimento, isso aqui, na minha opinião, é bastante esperado em função desse efeito curto prazo da Covid, e a China já estava sofrendo esses efeitos em janeiro e fevereiro, é que pode dizer que já há um empuxo aí da crise da Covid, o que tende aos números serem mais favoráveis, pelo menos no médio prazo, para alimentos e bebidas no mercado chinês, né? Aqui, quando a gente fala de alimentos e bebidas, são aqueles produtos com maior valor agregado, né? Não são como produtos agropecuários, por exemplo, que você tem menos processamento. Aqui são produtos mais processados. E a indústria extrativa mineral com ferro, aqui nós vimos também um crescimento, mas que é provável, né, muito provável, que haja um impacto aí mais adiante em função do baixo crescimento chinês. Com relação à Itália, lá na União Europeia, nós temos aqui a Itália como um parceiro para o qual nós sempre tivemos um saldo negativo, e mais recentemente esse saldo tem melhorado a favor do Brasil, mas continuado negativo em 892 milhões de dólares. Aqui o saldo, as exportações para a Itália em 2019 foram de 3,1 bilhões de dólares. A Itália representa 1,4% das exportações brasileiras e 12,28% das importações. É o 13º parceiro nas exportações e o 10º nas importações.
Com relação aos produtos mais exportados do Brasil para a Itália, nós vimos aí celulose, papel e impressão, como aqui 20,9% do total exportado para a Itália, né, vindo em seguida produtos agropecuários, moda, higiene pessoal e cosméticos e alimentos e bebidas. Aqui vamos dar uma olhada nesses 4 primeiros, o que aconteceu no primeiro bimestre de 2020 contra 2019. Nós vimos aí, usando novamente o painel Covid e Comércio Brasileiro, celulose, papel e impressão já aqui aparece com uma retração, né? Embora se tenha falado sobre a questão do consumo de papel com relação, nessa crise da Covid, né, os números mostram aqui contraintuitivamente que no primeiro bimestre nós tivemos uma retração, e uma retração significativa nesse complexo do Brasil para a Itália. Os produtos agropecuários também com retração de 19,1%. Vamos lembrar que a Itália já está na crise há um tempo razoável e já pode se refletir nesses números, diferentemente dos Estados Unidos, quando a gente olha o primeiro bimestre, por exemplo. Moda, higiene pessoal e cosméticos, aqui puxado principalmente por couro, né, e ouro semi-manufaturado, né? Nós temos uma queda também de 56,2%. Você tem aqui alimentos e bebidas, que são produtos mais processados, também com queda. Então, para a Itália, a visão é de queda nesse primeiro bimestre, que deve continuar com números desfavoráveis agora, no mínimo no médio prazo, enquanto a crise da Covid-19 ainda perdurar nos seus efeitos na economia. Então, agora eu passo a palavra para o nosso colega Gustavo, que vai falar um pouco sobre riscos, sobre acesso ao mercado para os países mais afetados pela Covid-19, com a visão de acesso ao mercado. Por gentileza, Gustavo. Bom, muito bom dia a todas e todos. É um prazer estar com vocês nessa manhã, nesse live, com os colegas, o nosso gerente de inteligência, o Igor Celeste, o nosso coordenador substituto de análise, o João Ulisses Pimenta, que me deixaram o desafio, né, e a tarefa de dar sequência já às exposições que já foram feitas. Eu queria aproveitar para cumprimentar também todos os colegas da Apex, diretoria, presidência, que também estão presentes com a gente hoje, mas, sobretudo, o empresário. Eu acho que todo esse esforço que é feito, todo esse trabalho que é feito, como já foi falado no início, ele só faz sentido se a gente está levando essa informação para o empresário que está na ponta, que está sofrendo, né, na carne, o que é todo esse contexto da pandemia que a gente está vivendo agora. Então, o agradecimento especial a todos vocês e todos os esforços que estão sendo colocados nesse contexto atual. Eu acho que a gente tem alguns desafios aqui, são vários. Eu vou falar especificamente da parte de acesso ao mercado, como os colegas já introduziram, e eu basicamente tentei dividir a minha fala em 4 pontos, né? O primeiro ponto é falar, e aí eu peço a permissão para explicar o que a gente está chamando de acesso a mercado, né? O que se entende por acesso a mercado, não só dentro da agência, mas a prática mundial do que se conhece como temas de acesso a mercado. E, na sequência, eu vou tentar, como segundo ponto da exposição, trazer esses pontos sobre acesso a mercado em relação ao relatório que a gente publicou, ou seja, evidenciar o que no relatório que foi publicado em 27 de março, já colocado aí pelo Igor, né, o relatório sobre mercados globais e a Covid, o que de acesso a mercado está lá e quais são os pontos que merecem maior atenção e maior acompanhamento dos senhores, né?
Aí, na sequência, eu vou falar sobre o que não está no relatório, né? Porque eu acho que é o fruto da própria dinâmica que a gente está vivendo. O relatório foi publicado dia 27 e um monte de coisa aconteceu de 27 até agora, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer alguns pontos que não estão no relatório e que são aí os últimos desdobramentos, não só nesse período de 27 até o dia atual, mas também algumas coisas que não foram captadas no relatório, mas vieram à tona na sequência e que são importantes também de destacar para os senhores. E ao final, eu vou tentar trazer alguns links, né, que a gente está se baseando vou projetar esses links, depois esses links vão estar disponibilizados, obviamente, para todos vocês, de onde que a gente está pegando essas informações, porque aqui o desafio ele é muito particular, né? O problema não é a escassez de informação, o problema, na verdade, é o excesso de informação que a gente está vivendo. A informação ela está vindo de múltiplas fontes e eu acho que é fundamental a gente separar o joio do trigo, né? No sentido de trazer, aí como o Igor já tinha reforçado no início da exposição, o que desse conjunto de informações que está extremamente amplo, uma dinâmica extremamente rápida, o que é confiável e que tipo de insight a gente pode trazer desse tipo de informação, né? Então, passando para o primeiro ponto, e o primeiro ponto e aí como peço de novo a permissão simplesmente para explicar o que são as questões de acesso a mercado, basicamente a gente denomina e considera as questões de acesso a mercado, né, o conjunto de medidas em 3 grandes blocos, né? O primeiro grande bloco de medida de acesso a mercado, talvez seja o mais conhecido de todos os senhores, é o imposto, são as taxas de importação, né, as questões tarifárias que no direito tributário brasileiro a gente denomina essa tributação o imposto de importação, né? Então, esse é o primeiro grande campo de acesso a mercado, bastante conhecido no comércio exterior, o imposto de importação, as alíquotas que incidem no imposto de importação, né? O primeiro grande bloco de medidas que a gente chama das questões tarifárias. Em algumas situações, essas questões tarifárias são combinadas com outras questões não tarifárias, como cotas. Existem também as cotas tarifárias, e só para fechar esse primeiro conjunto, então, as tarifas e as cotas tarifárias são o que a gente denomina as questões tarifárias de acesso a mercado. Muito bem, um segundo conjunto de medidas, né, dentro dos temas de acesso a mercado são as questões não tarifárias, né? E aí as questões não tarifárias, a gente também faz algumas subdivisões. Normalmente as questões não tarifárias, a gente pega um primeiro grande conjunto, que são as questões técnicas não tarifárias, também bastante conhecidas. A gente está falando das medidas técnicas, né, que normalmente estão ligadas a algum tipo de preocupação de segurança, de proteção ao consumidor. E um outro conjunto de medida técnica não tarifária, que são as medidas sanitárias e fitossanitárias, um tema que é bastante caro ao agronegócio brasileiro e também de conhecimento amplo no comércio exterior, né? Além das questões técnicas não tarifárias, né, a gente também tem as questões não técnicas não tarifárias, né? Enquanto as técnicas, elas se ligam muito a requisitos de ciência, ou seja, eu preciso tomar uma medida técnica, se existe efetivamente um risco, uma análise de risco para ser tomada, para que aquela medida seja tomada. Nas questões nas medidas sanitárias, isso também ocorre, né? A medida sanitária, como um requisito geral da sanitária, ela tem que estar baseada numa evidência científica, baseada em algum tipo de análise técnica para que ela seja tomada. Agora, existe um outro conjunto de medidas dentro desse grande tema não tarifário, que são as medidas não técnicas. E o que eu estou falando aqui, e por que chamar a atenção dela aqui? Porque ela vai aparecer logo na sequência, quando eu voltar no relatório. Porque nas medidas não técnicas, a gente está falando basicamente de restrição quantitativa, né? Seja restrição quantitativa por cota, né? E aqui eu não estou falando de cota tarifária, eu estou falando de cota que limita a quantidade exportada, ou aquela restrição que vai no seu limite, né?
que vai no seu limite em que sentido? A restrição é tão grande que ela se expressa na forma de uma proibição, né? Então, a restrição quantitativa, ela também pode ser, uma das espécies dela é justamente o banimento, ou melhor dizendo, a proibição de importação ou exportação de alguma coisa em qualquer quantidade. Então, o primeiro conjunto, o conjunto tarifário, o segundo conjunto, o conjunto não tarifário, e um terceiro conjunto, que são um conjunto de medidas que são conhecidas agora como os padrões privados, né? Esse é um desenvolvimento recente, são padrões que são demandados na própria cadeia de produção, não são medidas do governo, são padrões exigidos nas cadeias de produção. E quando eu falo recentemente, a gente tem que relativizar, né, um pouco, porque na verdade é uma tendência que é acompanhada aí nas últimas décadas de aprovação, melhor dizendo, de proliferação dessas medidas padrões privados ou normas voluntárias de sustentabilidade, que também povoam e que proliferam nesse contexto de medidas de acesso a mercado. E por que eu tomei a liberdade de fazer essa introdução? Porque justamente o passo agora é evidenciar o que do primeiro grande apanhado de informações que a gente fez no relatório, o que disso está aparecendo, o que é visível, o que está nos chamando a atenção como uma área de acesso a mercado dentro de uma gerência de inteligência e que parece ser útil para o importador e para o exportador, me desculpem, estar atento e estar monitorando, né, fundamentalmente, né? Então, um primeiro grande conjunto de medidas e que aparece no nosso relatório, e eu convido todos a visitarem esses relatórios que foram trazidos pelo Igor, né, e pelo Ulisses também, tanto a cartilha quanto especificamente o nosso relatório de mercados globais, se referem às medidas relativas à importação. E aqui eu vou tomar a liberdade também de compartilhar a minha tela com os senhores, para mostrar um pouco dessas medidas, o que a gente vem visualizando em termos de medidas. Eu só peço a confirmação de alguns dos colegas se todos estão enxergando. Estamos enxergando, sim. Maravilha. Funcionando. Muito bem. Então, com relação a medidas de importação, né, um primeiro grande conjunto de medidas de importação que a gente tem observado são medidas de facilitação, tanto medida tarifária quanto medidas não tarifárias no que toca o campo de alguns produtos, né? Que produtos são esses? E aqui, é claro, eu vou trazer o exemplo mais óbvio de início, todo aquele complexo voltado a produto de um complexo médico, né? A gente poderia até chamar de um complexo pandêmico relacionado a essa pandemia que a gente está vivendo agora. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de equipamento de proteção individual relacionado a equipamento médico, isso é máscara, isso é luva. Os equipamentos médicos, né, num sentido mais estrito, aí a gente está falando de ventilador, de respirador, que fazem parte desse coquetel necessário para responder à crise da Covid, instrumentos médicos, sejam bisturis ou qualquer outro instrumental que é necessário, assim como equipamento de laboratório, a gente está falando de lâmina, está falando de tubo de coleta de sangue, entre outros. E o que a gente observa nesse primeiro slide aí, pessoal? A gente observa que essas medidas de facilitação de importação de todo esse complexo, ela está sendo observada de uma forma transversal em praticamente em todas as jurisdições, né? Então, eu coloquei algumas delas, eu não coloquei de forma exaustiva, são alguns exemplos que aparecem no relatório, como eu tinha chamado a atenção. Então, Estados Unidos está adotando, Colômbia está adotando, a própria China está adotando, Indonésia, Israel e por aí vai. O que eu queria chamar a atenção aqui? As medidas variam bastante, tanto quanto a extensão, quanto ao prazo da medida, né? Então, se vocês pegarem, vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo que aparece aí da Arábia Saudita, que zerou a alíquota de importação, de imposto de importação para esses produtos.
só que por um período de 30 dias. Né? Existem outros países na qual essa redução de alíquota ela está se dando num prazo maior. É o próprio caso do Brasil, né? Que depois eu posso também trazer alguns comentários. Houve a redução do imposto, ou melhor dizendo, da alíquota do imposto de importação por um prazo mais estendido, não só por esses 30 dias. Então, essa é a primeira constatação nas medidas de importação, uma facilitação geral nesse complexo, mas o que chama a atenção é que também estão aparecendo outliers dentro desse padrão de policy de medidas de importação. O que aparece aí para vocês, e alguns casos que estão no nosso relatório, né, e que eu convido a todos a estar dando uma olhada. Né? Peguem o caso da Indonésia, por exemplo. Né? A Indonésia, ela não só adotou um adiamento do pagamento do imposto de importação por 6 meses, mas também elegeu 19 setores estratégicos no qual esse adiamento de importação ele se aplica, né? E aí lá no relatório, se os senhores tiverem a oportunidade de ler, esses 19 setores, eles estão lá descritos. Então, vou dar alguns exemplos aqui, porque são inclusive setores que aparecem com queda de exportação, né, conforme apresentados pelos colegas anteriormente. A parte de papel e produtos de papel, computadores, artigos de borracha e plástico, móveis, equipamento de transporte, né? Então, produtos químicos. Alguns exemplos para os senhores perceberem que podem estar, de certa forma, aparecendo algumas oportunidades com essa redução do imposto de importação. É claro que o imposto de importação, pelo menos até agora a leitura que a gente faz, ele se aplica essa redução de forma igual para todos os parceiros, né? Mas podem estar abrindo alguns campos nesse sentido. Né? Um outro exemplo que aparece aí, eu pus o exemplo de Israel, com uma diminuição da alíquota de importação para todo o complexo médico, mas também para o álcool puro. Né? Não só o álcool em qualquer concentração, mas também o álcool puro. Por quê? Porque esse álcool puro está sendo utilizado como insumo no complexo de desinfetantes, na indústria, melhor dizendo, na cadeia de produção de desinfetantes, entre outras coisas. Né? E o da China, eu coloquei um vermelhinho aqui também para todos os senhores verem aqui no caso da China, é que no caso da carne, está havendo também uma medida de facilitação no que toca licenciamento de importação da carne, o licenciamento automático, assim como também medidas aduaneiras de facilitação de desembaraço aduaneiro desses produtos, tanto pela questão de serem do perecimento, mas também com a questão de responder de forma rápida à necessidade de alimentação da própria população. Muito bem, esse é um primeiro conjunto que aparece no nosso relatório relativo à importação. Então, vejam, a tônica aqui, a principal mensagem é que são medidas que, fundamentalmente, visam facilitar a importação. Um segundo conjunto de medidas, né, que a gente vem observando são medidas não tarifárias no que toca à exportação. Né? E o que a gente vê aqui? E aqui é um exemplo oposto do que a gente acontece em importação. Os países eles estão tendendo a aumentar o nível de restrição das suas exportações. Onde é que a gente observa isso? A gente observa isso fundamentalmente também nesse, e aí de novo, nesse, entre aspas, complexo pandêmico, né, que eu me referi agora há pouco. Isso entra equipamento de proteção médico, o equipamento médico para o respirador, o ventilador, a parte de medicamento também aparece com algumas restrições, assim como instrumentos. Trouxe alguns exemplos nesse slide específico, né? A União Europeia adotando licenciamento de exportação nos equipamentos, e aí licenciamento, né, nos equipamentos de proteção individual. A China, né, a província de Taiwan também adotando algumas restrições desse tipo, e alguns casos que vão além, né? Olha o caso da Índia, é um caso interessante, porque a restrição não está só nesse complexo mais direto, mas também, e a Índia, perdão, aqui é um grande exportador de fármacos,
né? Ela também está colocando restrição no que toca a alguns remédios e vitaminas. O exemplo que aparece aqui é paracetamol, né? Então, os mercados de exportação que a Índia exporta paracetamol e vitamina A1, B1, B2, eles também podem estar sendo desabastecidos em função dessa restrição que a Índia está adotando, né? O que abre, obviamente, uma pergunta sobre se essas restrições de exportação desses países para terceiros países significam, de certa forma, uma oportunidade de exportação da gente para aqueles países. E é um ponto que eu vou reforçar logo agora na sequência, né? Então, vamos lá, para deixar bem claro, né? Tratei do conteúdo do relatório. E o que vem acontecendo desde o relatório até agora, e que eu acho que também pode trazer alguns insights para todos vocês que estão nos acompanhando aqui hoje, né? O que então seriam esses desenvolvimentos recentes, né? Esse desenvolvimento recente, eu acho que a principal mensagem aqui, aliás, eu acho que tem duas principais mensagens aqui que vale a pena eu estar trazendo para os senhores. A primeira delas é a seguinte: o número de jurisdições ou de países que estão adotando tanto medidas de facilitação na importação, facilitação que eu estou falando aqui, medida tarifária e não tarifária, tá, pessoal? Quanto restrições à exportação para aquele complexo de produtos relacionados à pandemia, aumentou significativamente, né? Obviamente, eu não posso afirmar que isso aconteceu do dia 27 para agora, mas pelo menos as informações que nos estão chegando é que de um grupo que estava entre 20 a 30 países, esse número dobrou, né? Então, esse número agora a gente está pelo menos algo entre 50 a 60 países com aumento de medidas nesse complexo. Agora, essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que, além desse complexo, um outro complexo entrou nessas medidas restritivas. E aqui aparecem alguns que chamam atenção, e eu vou chamar atenção e, ao mesmo tempo, fazer uma ressalva para todos vocês, que os dados têm que ser lidos com bastante cautela, tá? E vou explicar algumas especificidades aqui para tornar esse argumento mais claro. Então, o que é essa segunda onda? Restrição em produto agropecuário e produto e no complexo alimentos e bebidas, né? Então, alguns exemplos para vocês observarem aqui, né? Tanto Vietnã, Índia, Camboja e Tailândia estão adotando proibição de exportação de arroz, né? Tailândia adotando proibição de ovos, exportação de ovos, né? E Paquistão adotando proibição de exportação de cebola. E por que a gente tem que ter cuidado com alguns desses dados e para a gente ter uma leitura correta dessas informações? A primeira delas é o seguinte: existe enorme variação de como essas medidas estão sendo adotadas. Exemplo, né? A proibição da Tailândia de arroz e ovos, ela tem um limite temporal, são por 30 dias. A maioria desses países está adotando esse tipo de restrição muito mais para avaliação de estoque interno, do que existe em termos de estoque interno de produção, né, visando, em alguma medida, um problema de segurança alimentar. Da mesma forma, a informação que aparece aí da Rússia sobre trigo, né? Poxa, a Rússia está colocando uma imposição na exportação sobre trigo. Bom, foi uma restrição colocada por 10 dias. Então, não é uma restrição que está se estendendo ao longo do tempo, mas restrições curtas com ou melhor dizendo, com limitações temporais, né? Não obstante, esse aumento desse tipo de medida, ele está sendo observado, ele já vem chamando a atenção das organizações internacionais, dos governos, né? Coloquei especificamente aí um alerta que foi ligado pela Organização Mundial do Comércio, pela FAO, das Nações Unidas, da ONU e da própria Organização Mundial de Saúde, né, para que os países exerçam toda a cautela nesse tipo de restrição que estão sendo adotados aí. E, de novo, a leitura que tem que ser feito disso, né, são restrições curtas, né, de alguns produtos alimentícios,
ou produtos agropecuários e que estão sendo monitoradas e que estão tendo toda a atenção aí pela gente. Da mesma forma, um último ponto aqui com relação a essa restrição, foi noticiado, e a gente encontra essa informação da restrição da exportação da cebola pelo Paquistão, também tomar o cuidado com essa informação. Por quê? Porque essa medida ela já vem de um período um pouco anterior, ela começa aí no início de fevereiro, e quando foi adotado foi muito mais num contexto de contenção de inflação, porque a cebola estava sendo toda exportada no Paquistão e estava sobrando pouco produto local, e isso estava gerando um processo inflacionário, porque por ser um produto bastante utilizado como alimento, como tempero dentro da cultura. Então, eles colocaram essa restrição à exportação também nesse sentido. Então, de forma resumida, e eu acho que aqui eu já estou chegando, me esgotando o meu tempo também, o que a gente vem observado? Essa primeira onda de medidas que estão sendo tomadas no nível de policy, tanto de importação quanto de exportação, e uma ampliação nos últimos meses com relação a essas medidas. O que eu queria colocar aqui como último slide, eu vou exibi-lo, mas logo em seguida eu vou cancelar a minha apresentação, mas só para que os senhores tenham essas informações, elas vão estar disponibilizadas aí, obviamente. Existem alguns sites muito bons para o acompanhamento da questão da situação dos portos em específico. Esse é um questionamento constante que a gente vem observando dos nossos exportadores, como é que estão os portos, que porto está fechado, que porto está aberto. Claro, né, por uma razão muito simples, a grande parte do comércio exterior brasileiro ele é escoado via marítima, né, como gosta muito de nos lembrar o nosso presidente, Segovia, a gente tem um fluxo muito intenso do comércio exterior brasileiro, obviamente, no modal marítimo. Né? Então, existem alguns sites aqui, não é nenhuma recomendação, mas no sentido da gente estar atestando, mas simplesmente algumas dicas de sites para que sejam procurados. Né? Assim como as medidas comerciais que estão sendo adotadas pelos países, aí o exemplo do OMC, que está fazendo esse monitoramento, outros sites como o GTA, e o próprio governo brasileiro, que também está tomando as suas medidas. Né? Mas, fundamentalmente, eram essas as informações, em complemento já às ricas informações que foram colocadas anteriormente pelos colegas. Eu agradeço a atenção, obviamente, e vou me colocar à disposição para perguntas logo na sequência, e retorno a palavra ao Igor para a condução aí do nosso live. Bom, pessoal, muito obrigado aos nossos analistas e ao Gustavo e ao Ulisses pelas excelentes contribuições. Nós tivemos aqui uma profusão de perguntas dos mais variados setores. Só para deixar todos a par, a gente teve um pico de audiência aí de 523 participantes, então a gente percebe que a live está tendo sucesso e abrangência para conseguir passar as informações para os nossos empresários. Eu selecionei algumas perguntas, vou tentar responder algumas delas e vou passar algumas também para os nossos especialistas para que eles possam nos apoiar, tá? E quanto a isso, a primeira pergunta que eu anotei aqui, a gente não vai conseguir responder todas, obviamente. Eu até peço que todos que fizeram perguntas coloquem o seu e-mail em cada um dos boxes de perguntas, porque a gente vai anotar e a nossa equipe de inteligência, a equipe Apex, ela vai procurar responder a todos que não foram contemplados na live em si, até para a gente não passar muito do tempo que foi estipulado no início. A Mônica Antunes, aqui do PIEX, de Passo Fundo, ela pergunta: bom dia, excelente análise de cenários. Gostaria de saber quanto à retomada, especialmente do agro, é possível até o final do ano? Na verdade, como a gente falou um pouco, Mônica, o agro ele segue ainda um padrão de crescimento nesse primeiro trimestre. Vamos analisar, as perspectivas são de retomada, tem que analisar muito, considerar, como o Ulisses falou muito bem, sobre a questão de sazonalidade dos produtos. A gente precisa, e o painel de comércio ele tem isso, ele tem uma aba lá que vai mostrar sobre como que se dispõe e se compõe a sazonalidade de cada um dos produtos. E isso é muito importante porque vocês vão poder acessar
por exemplo, ter uma noção de se um determinado produto ele é mais exportado no quarto trimestre, no terceiro trimestre, isso é importante para a gente considerar e fazer essas análises de cenário, né? Obviamente a gente traz muita informação desse trimestre, né, do que está acontecendo nos mercados, mas a gente também está tentando fazer alguns cruzamentos sobre eventuais oportunidades ou riscos que vão surgir nos próximos meses. Uma coisa que se destaca, por exemplo, o Gustavo ele mencionou a questão das restrições de exportação de alguns alimentos e bebidas por parte de alguns países. Isso pode abrir janelas, mesmo que curtas, de exportação para terceiros países. Então, por exemplo, se a Rússia ela faz um bloqueio de exportação específico por algum tempo de algum produto que a gente tem capacidade de fornecer, isso pode abrir janelas de exportação junto aos nossos importadores, distribuidores lá fora. Então isso precisa ser considerado. Mas de toda forma, o agro ele não teve queda ainda. Isso é uma perspectiva importante que a gente tem que considerar. Tá bom, Mônica? Espero ter respondido. Se você quiser que a gente aprofunde, envie um e-mail que a nossa equipe vai poder te ajudar também. Né? A Renata Rosa, também monitora do PIEX Brasília, ela pergunta, a exportação para a Europa ela cresceu no trimestre 1%, mas para a União Europeia decresceu 2%. Podemos entender a Europa, aqueles países que estão fora do bloco? Exatamente, eu estava dando uma olhada aqui, tem que ver como é que o Ministério da Economia vai desagregar esses dados nas próximas semanas, mas, por exemplo, as nossas exportações para a Rússia e para a Turquia aumentaram, e eu imagino que esses dois países estão dentro do que se engloba como Europa pela taxonomia do Ministério. Então, imagino que isso responda um pouco a tua pergunta, mas a gente está acompanhando e o painel, ele na semana que vem, tem duas grandes novidades. Primeiro que a gente deve subir os dados do primeiro trimestre, né? A gente hoje tem dados bem desagregados do primeiro bimestre, mas ainda não de março, então a gente deve ter essa novidade. A segunda novidade muito importante para aqueles que exploram o mercado chinês, nós devemos ter dados desagregados por província, com um monitoramento em tempo real do primeiro bimestre desagregado por província na China, para entender em que províncias nós tivemos mais ou menos exportação nesse período. Anotar que, por exemplo, o epicentro da crise, que é Hubei, ela é uma província importante para a gente em termos de importação, principalmente segmentos de eletroeletrônicos, e a gente já viu algum impacto nessa indústria, tanto é que a BINI se mostrou preocupada e se mostra preocupada em relação às cadeias de fornecimento, mas isso tende a retomar, já que a China começa a voltar a uma certa normalidade nos seus negócios, e isso é importante de destacar. Então, essas informações do painel mais atualizadas e mais desagregadas, no caso de China, e também a grande novidade Estados Unidos, a gente vai poder perceber como que está a segmentação das nossas exportações por estado americano, entender como é que a gente está performando no Texas, em Nova York, por exemplo, que é um estado muito atingido pela pandemia, e em outros mercados no nível subnacional dos Estados Unidos. E isso é uma coisa que eu diria que é difícil encontrar. Eu acho que nenhuma TPO consegue desagregar tanto dado e disponibilizar para os nossos empresários. Então, isso é uma notícia importante que eu queria compartilhar com vocês. O Fernando Vieira, ele pergunta como que está a questão da retomada dos voos internacionais a partir do Brasil, uma vez que várias companhias aéreas não estão operando no momento e alguns itens de exportação dependem da utilização de voos de passageiros para realizarem os embarques dos produtos exportados. Isso é uma questão importante e vamos mencionar um pouco ela aqui. A gente ainda não tem previsão da retomada dos voos internacionais. Aqueles voos que trabalham com cargueiro, full track load, eles estão trabalhando e operando com mais normalidade, mas aqueles que fracionam carga junto com passageiros, esses estão tendo mais dificuldades. Então, a gente tem percebido, por exemplo, que até fazendo uma conexão aqui com a pergunta do Rafael, do IBGM, né, que trabalha no setor de joias, folhados e pedras preciosas, a gente percebe que esse setor ele foi afetado pela questão logística dos embarques aéreos. O relatório ele traz informações bem detalhadas sobre isso que podem trazer mais precisão no tipo de informação que a gente está passando.
Tem uma pergunta aqui que foi enviada de forma anônima. Em minha visão, não podemos perder tempo olhando para o retrovisor. Precisamos saber sobre cenários futuros, considerando uma visão otimista aí a gente fala ali de questão de contágios, etc. E um cenário pessimista. Pergunto, qual o cenário mais realista? Como eu senti aqui que, a menos que eu tenha entendido errado, a pergunta se destaca muito em relação ao contágio e a questão das mortes, eu peço que enderece, se for em relação a isso, enderece ao Ministério da Saúde, que é o órgão competente que vai poder ajudar em relação aos cenários que estão sendo acompanhados aí em relação à doença. O Tiago Ferreira, ele pergunta, estou sentindo falta de análise sobre os pequenos segmentos de exportação do Brasil e a América Latina, ainda é um mercado importante. A América Latina preocupa bastante, como a gente tinha falado, existem mercados, por exemplo, em que nossas pequenas e médias empresas, elas posicionam exportação, como é o caso do Equador. O Equador, ele até há pouco tempo atrás, teria que confirmar se mantém, ele é o segundo país atrás do Brasil com mais número de infectados e com muito impacto da doença, e a gente tem aí uma certa queda nas exportações para o Equador nesse período, né? E a gente vê essa tendência muito refletida também nos mercados colombiano e chileno, que são mercados que dependem de turismo e dependem de commodities para conseguir financiar a sua balança de pagamentos. Então, isso é uma questão importante para a gente acompanhar. Temos duas perguntas aqui que eu queria endereçar para o Gustavo Ribeiro. Uma delas, da Marília, que é engenheira agrônoma, ela pergunta como exportar alimentos perecíveis, como olericultura, hortifruti, derivados de leite e mel. Há necessidade dos produtores estarem organizados em cooperativa? Por onde começar? Há alguma autorização? Essa é uma. E a outra, Gustavo, que eu vou passar para você é o seguinte, a Eliana pergunta, existe algum risco de fechamento ou restrição de embarque nos portos do Brasil, podendo ter comprometimento de envio de mercadorias? Gostaria que o Gustavo expressasse as respostas em relação a essas perguntas. Bom, pessoal, eu vou tentar, então, responder algumas das perguntas aí. Obrigado pelas perguntas da Marília e da Eliane. Né? Bom, com relação à exportação aí de perecível e dos produtos, por onde começar, se pode ser feito por cooperativa, o primeiro ponto, eu vou começar, então, pelo final. Né? Não necessariamente precisa ser usado o canal de uma cooperativa para ser exportado, mas isso é bastante comum, né, que os produtores se organizem em cooperativas, o que dá maior organicidade para eles, ou dá maior poder, inclusive, de barganha junto, ou seja, uma trade, ou seja, um importador direto, para negociar. Isso é bastante comum. Aonde começar? Né? Eu acho que a por onde começar, eu acho que a primeira dica que eu daria é olhar o nosso mapa de oportunidades. Né? O nosso mapa de oportunidades, ele contém a possibilidade de você escolher o seu produto e dentro desse mapa você localizar os principais mercados onde há importação de produtos e há oportunidades de exportação desses produtos brasileiros para esses mercados. Uma vez localizados esses mercados, aí você vai entrar numa fase um pouco mais detalhada, que é entender quais são os requisitos de acesso a mercado para aquele produto. Né? Se você pensar, por exemplo, em leite, né? Existem vários países que adotam restrições de importação em produtos contendo derivados de leite e leite, por questões sanitárias. Da mesma forma, se você pensar em outro produto como o mel, esse tipo de restrição, e aí a gente está falando de medida não tarifária, né? Como eu tinha atentado anteriormente, eles são bastante comuns. Um caminho bastante importante para ser olhado são as informações, obviamente, que constam no Ministério da Agricultura, no mapa. Lá você vai poder localizar também as informações sobre certificados sanitários internacionais. E um último ponto é sempre entrar em contato com a gente. A Apex tem uma gerência de agronegócio, né? É super importante falar isso, que está dedicada a atender a esses segmentos relacionados ao agronegócio, alimentos e bebidas como um todo, de estar nos contactando também para que a gerência de agronegócio possa dar o suporte necessário para a sua exportação.
Com relação à segunda pergunta, o fechamento dos portos, o que a gente tem hoje? No Brasil, não foi adotado nenhum tipo de restrição no momento. A informação que a gente tem, acompanhando também o site as informações da Receita Federal, as informações que o governo brasileiro está trazendo sobre o tema, é que os portos continuam operando. No Brasil, apesar da gente notar, como o Igor colocou, uma redução ou restrições que estão sendo adotadas no resto do mundo. Isso é importante notar, tá, pessoal? Eu acho que está, inclusive, num dos slides que eu coloquei, que no que toca Porto, algumas medidas estão sendo adotadas no transporte de pessoas e não de carga. A carga continua fluindo, agora há restrições no que toca o transporte de pessoas, seja marítimo, seja via aérea, que é o que a gente está observando aí com a questão relativa à redução de voos para o exterior. Né? Então, a grosso modo, eu acho que esse é um panorama, e aí coloco de novo, observem os links que a gente está oferecendo, para o que está acontecendo no mundo, vocês vão ter informação online, está tudo muito rápido. Eu acabei de receber aqui do colega do nosso escritório Apex em Bruxelas, do Alex, que deve estar nos ouvindo aí também, que a União Europeia, a Comissão Europeia, acabou de tuitar que adotaram também a facilitação das medidas de importação, acabaram de adotar, mostrando essa dinâmica no que a gente vem falando, vem apresentando até agora há pouco. Então, aquelas alíquotas de importação para equipamento médico e produto médico na União Europeia acabou de ser zerada ou reduzida, ou seja, o imposto de importação no nível comunitário, no nível da União Europeia. Né? Então, de novo, para mostrar esse dinamismo, agradeço ao Alex aí pela informação, e certamente vai estar no próximo relatório, na próxima edição, essa informação ela vai estar lá, mas a gente tem que ter o cuidado de estar sempre atualizando, porque realmente é muito rápido, e tentar trazer para vocês aquilo que realmente é crível, e que é importante de estar passando aí para todos vocês. Muito obrigado, Gustavo. Retomando aqui, fazer 2 complementos só na pergunta da Marília. Marília, além da gerência de agronegócios, existe um mundo de estrutura para quem está começando, que é o PIEX, o Programa de Qualificação de Exportações, que é capitaneado pela nossa área de competitividade, que poderá te dar auxílio. A gente tem uma rede de mais de 35 núcleos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, eu convido todos vocês a conhecer esse mundo Apex. A Apex tem diversos tipos de canais de apoio aos empresários, não só o PIEX, cito também os projetos setoriais. A gente vê os nossos colegas das entidades setoriais bastante presentes nesse momento. Então, vamos conversar com a Apex, respondam a pesquisa que eu mostrei para vocês lá, visitem nosso hot site, entrem em contato com a gente, porque a gente está à disposição para ajudá-los. É óbvio que nessa live a gente não vai conseguir entrar na especificidade de tudo, mas temos uma equipe aqui querendo ajudar o exportador brasileiro, tá bom? Fazendo aqui só um jogo de perguntas para o Ulisses Pimenta também. Cumprimento a Renata, do Boticário, que nos fez uma pergunta, o Rafael Macedo, do IBGM, também fez uma pergunta, e o Maurício. A Renata perguntou, temos a visibilidade dos impactos nas exportações de produtos de cosméticos no varejo, especialmente para a Europa, com os shoppings fechados? Essa foi uma pergunta. A segunda pergunta foi do Rafael Macedo. Boa tarde, ótima live. Vocês possuem alguma informação do mercado de luxo, especialmente o setor de joias, folhados e pedras preciosas? Pergunto para o mercado chinês, Estados Unidos e Europa. O Maurício pergunta, qual é o efeito do acordo da OPEP, ou seja, a Rússia e a OPEP podendo produzir o volume de óleo que bem entenderem, com a consequente oscilação, e quais seriam os efeitos da Covid nisso, especialmente em relação às nossas exportações? Ulisses, pode nos ajudar com essas perguntas, por gentileza? Ok, Igor, muito obrigado pelas perguntas. Então, muito bem. Vamos começar logo pela questão do petróleo. O petróleo, como eu falei anteriormente, deve ser o grande vilão, um dos grandes vilões, ou o grande vilão, porque, paralelamente à queda do consumo e da produção dos países, você tem também a questão da guerra aí, iniciada pela Arábia Saudita, que parece que vai dar uma amenizada, mas ainda está posta.
Com relação ao petróleo, também tem uma questão importante, que é as nossas exportações, as exportações brasileiras, para os países dependentes de petróleo, que dependem realmente fortemente de petróleo. Por exemplo, países africanos, Nigéria e Angola, ou outros países aqui da América do Sul também, que dependem do petróleo. O que vai acontecer é que a Covid ela entra em momentos diferentes, em diferentes países. Quando a crise em um país parece que está, vamos dizer assim, vai parecer estancada, em outro pode estar começando. Então, em algum lugar do mundo, a não ser que uma vacina esteja prontamente desenvolvida e disponível, mas em ou medicações também adequadas, em algum país do mundo, em momentos diferentes, vai estar acontecendo uma crise. E no caso da África, ela já não vinha bem em função da tendência que é de longo prazo, de baixa dos preços de petróleo, e com esse recrudescimento nesse aspecto, esses países vão sofrer e isso pode impactar nas nossas exportações. Contudo, eu vejo o seguinte, que nós temos uma grande vantagem no Brasil. Nós temos a grande competitividade exatamente em alimentos e bebidas, que no mundo todo, essa cadeia vai sofrer interrupções, os elos dela, em algum país, dependendo do país. Isso pode nos beneficiar. Então, apesar do petróleo ele influenciar negativamente, as pessoas vão precisar comer, e o Brasil tem uma coisa muito positiva. Estamos sentados em cima de um celeiro de alimentos. Isso é algo positivo, né? E pode ser uma oportunidade para a gente aumentar a venda de produtos processados. Com relação a alimentos processados, mais processados, com relação à moda, né, a joias e gemas, né, eu iria até além, falando um pouco sobre também vestuário e calçados. Nos Estados Unidos, nos últimos 5 anos, houve uma queda média anual de 4% em couros e peles. Em calçados, está mais ou menos estável, evoluímos 0,9% em média anual nos últimos 5 anos, e aí nós temos, em relação às pedras preciosas e semi-preciosas, deixa eu ver aqui, só um instantinho, nós temos aqui um aumento, um leve aumento, aí entre 2015 e 2019. Bom, com relação à China, mas também pode ser válido para os Estados Unidos, mas especificamente para a China, nós temos aqui, vou falar os números, depois vou fazer uma comparação entre os dois países nesse aspecto. Nós temos na China um aumento de 44,5% média anual nos últimos 5 anos de demais produtos têxteis. Nós temos uma queda de menos 17% em couros e peles, e em pedras preciosas e semi-preciosas está mais ou menos estável aí a evolução. O que pode se observar é o seguinte: a gente tem que estar atento, nós temos que estar atento aos hábitos do consumidor, né? Nós temos, por um lado, uma mudança de hábito migrando para a consumo de bens essenciais e até mesmo prioritários, né? Por exemplo, alimentos, medicamentos aí dentro. Mas, por outro lado, com a crise ou após a crise, você tem aquelas pessoas que podem querer se recompensar. Já que eu passei por uma crise, agora eu mereço. Então, a China tem um tipo de consumidor de alto poder aquisitivo que consome luxo, consome não só joias, como vinhos também, vinhos franceses, né? E tem que se estar atento a esse nicho, ou a esse aspecto ou característica desses tipos de consumidores que podem, que um posicionamento no mercado, ou uma promoção voltada para exatamente essa característica, ou após a crise, as pessoas tentam novamente retomar a vida, né? Foi assim, por exemplo, como os baby boomers lá depois da guerra, por exemplo. Então, tem que ficar atento a essas questões de características que aparentemente bens que não teriam relação com a crise, mas que como são de luxo, as pessoas que têm capacidade aquisitiva, pode ser que aí haja uma retomada, digamos assim, determinada, relativamente forte para esses segmentos, são nichos de mercado, e estar atento a isso. Mas, de forma geral, no momento e com a crise,
as pessoas tendem a migrar para bens de alimentos e bebidas ou medicamentos. Alimentos e bebidas, por exemplo, só não é da pergunta, mas só para aproveitando o ensejo aqui, as pessoas estão passando a fazer refeição em casa. Isso muda o tipo de compra que ela está fazendo em alimentos e bebidas. Com relação às pessoas também, elas estão em muitos países, e até mesmo no Brasil, ou estocam ou antecipam compras, né? Então, tem que estar muito atento a esses movimentos rápidos, como o Gustavo falou, para poder se aproveitar e ver no médio prazo o que é que muda após a crise, para pensar logo agora como será o pós-Covid-19. Muito bom, Ulisses. Obrigado pelas contribuições. Eu queria fazer 2 complementos à fala do Ulisses. Primeiro, para todos os exportadores e empresas que estão nos assistindo aí, utilizem a rede Apex Brasil. A Apex Brasil ela tem diversos escritórios ao redor do mundo. Temos escritório em Dubai, escritório em Miami, São Francisco, escritório em Bruxelas, escritório em Moscou, escritório na China, em Pequim e Xangai, escritório em Israel, escritório em Bogotá. Essa amplitude de capilaridade da Apex em alinhamento com o Ministério das Relações Exteriores, que tem um serviço consular espetacular, vem ajudando os nossos cidadãos lá fora, buscando dar todo o apoio e também um serviço com os SECONs de promoção de negócios. Nós temos capacidade capilar de ajudar as empresas nesse momento também, e reforço aí essa questão, tentando responder um pouco a questão dos cosméticos também, que foi feita pela Renata do Boticário. Ela fala, né, a questão de varejo, principalmente na Europa, com os shoppings fechados. Se tem uma coisa que essa crise está nos trazendo, é reforçar a importância do e-commerce para nossa, como um canal de distribuição extremamente estratégico. Então, esse vai ser o nosso grande desafio como Brasil. Nós temos muitos produtos de consumo duráveis ou não duráveis, principalmente os não duráveis, que precisam diversificar sua carteira de canais de distribuição e trabalhar melhor o e-commerce. A Apex Brasil está atenta a isso, tem projetos relacionados a esse esforço, e a gente vai ter que fazer essa guinada para estar melhor posicionado no e-commerce, justamente para poder ter os canais de delivery bem desenvolvidos, né? Porque eu acho que de certa forma, como o Ulisses falou, essa crise ela vai impactar um pouco o nosso hábito de consumidor e vai deixar a gente mais sensível a essa questão de consumo por meio do e-commerce e por meio de delivery. Então, é uma coisa importante para a gente ter em mente. Vou só, então, finalizar aqui a live agradecendo a presença de todos, agradeço as contribuições dos nossos colegas aqui da Apex, agradeço toda a equipe da Apex que está como suporte de tecnologia da informação, comunicação, marketing, toda a estrutura que foi disponibilizada para a gente conseguir fazer essa live acontecer. E reforço, né, vou terminar aqui compartilhando a minha tela, reforço o acesso de vocês ao nosso hot site, que é uma ferramenta que está constantemente atualizada e é um canal que pode ser utilizado pelas empresas para acessar esse mundo Apex e ter esse nosso apoio na medida do que for possível. Não vamos poupar esforços, essa é a orientação da nossa diretoria, a gente está de acordo e trabalhando junto para poder apoiar as nossas empresas. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e cuidem-se, principalmente cuidem-se em relação a essa doença, tá bom? Um abraço a todos, tenham um bom dia, pessoal. Um abraço.